Olá a todos, quero cumprimentá-los com um bom dia, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo em Mateus capítulo 10, verso de número 16. A Bíblia Sagrada diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Sendo prudentes e simples em meio aos desafios. Bem, queridos, nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo havia separado os seus 12 discípulos e havia dado-lhes uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas, ao mesmo tempo, uma tarefa que não era impossível de se cumprir. E com toda a absoluta certeza, em meio às dificuldades, há uma tendência de que muitas vezes nós venhamos temer, venhamos a ter receio, e Jesus sabia muito bem disso. E no momento em que Jesus os envia, ele então vai fazer essa recomendação. Ele vai lhes dizer que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos e que sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a respeito de que Jesus estava então falando? Jesus então estava mostrando para os seus 12 que mesmo indo apenas ao território de Israel, naquele determinado momento, eles teriam desafios pela frente, eles teriam enfrentamentos pela frente. Eles precisavam ser cautelosos com os homens, porque Jesus sabia que eles não teriam essa dificuldade apenas naquele momento em que os 12 são enviados ao território de Israel. Mas Jesus nada mais, nada menos estava falando de uma forma profética. Jesus sabia que depois de algum tempo, ele estaria retornando para o reino de seu pai. E que aqueles homens dariam continuidade àquela obra, àquele desafio. E Jesus sabia que eles então enfrentariam esses homens, que esses homens os entregariam aos tribunais, que seus discípulos seriam açoitados nas sinagogas, que por conta do nome de Jesus, eles seriam levados diante de governadores, de reis, e que, certa feita, esses discípulos serviriam de testemunho ao Senhor Jesus, e inclusive dessa forma seriam testemunha para os gentios, o que acontece muito tempo depois. Hoje eu e você, que estamos dentro dessa categoria chamada gentios, conhecemos a Jesus Cristo porque um dia aqueles 12 toparam esse desafio que lhes foi proposto. Esses homens, eles se portaram dessa forma. Percebam que quando você vai falar de ovelha sendo enviada ao meio de lobo, ovelha é apetitosa ao olhar de um lobo. Ela recebe um desafio de estar indo resgatar outras ovelhas, porque foi assim que Jesus esteve orientando aqueles que estivessem indo às ovelhas perdidas de Israel. E Jesus então, como bom pastor, ele não vai. Mas aqueles discípulos, eles conheciam o Salmo 23, verso 1, de cor e salteado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles sabiam que o bom pastor não lhes permitiria nada faltar. Então, naquele momento, eles, recebendo essas orientações de Jesus, eles, além de todas as orientações que recebem, eles mesmo tendo temor e receio. Muitas vezes na vida, você e eu teremos temor, teremos receio em meio às nossas dificuldades, aos nossos enfrentamentos. Mas Jesus vai nos falar que nós não precisamos preocupar nem sequer com aquilo que devemos dizer, porque naquele momento o próprio Espírito Santo de Deus vai colocar nos nossos lábios, nos meus lábios, nos seus lábios, aquilo que deva ser dito, a palavra certa e adequada no momento em que deve ser dito. Então, nós não precisamos temer a nada. Ainda que venhamos enfrentar problemas como os que hoje a nossa sociedade enfrenta.
onde muitas vezes existem problemas inúmeros, problemas familiares, em que há atritos entre pais e filhos, entre os próprios irmãos, entre os progenitores, pessoas que muitas vezes têm se matado uns aos outros. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que os seus discípulos seriam odiados por causa do nome dele. Mas ele vai dar uma palavra animadora para aqueles homens que estariam enfrentando aquele desafio, como ele também tem dito a você. Que se você preservar, se você manter-se firme até o fim, você será salvo. Então, o Senhor Jesus estava dando um desafio para aqueles 12 e Jesus tem dado um desafio para você nos dias atuais. E se Jesus deu aquele desafio para os 12 e eles, ao voltar daquele desafio, voltaram relatando tudo o que aconteceu de forma empolgante, ele sabe que o que ele tem colocado nas tuas mãos, você tem capacidade para cumprir. Eu desconheço quais são os seus desafios, mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor da glória, ele colocará na tua boca o que deve ser dito, ele te capacitará, ainda que você se sinta na pele de ovelha sendo enviado ao meio de lobos. O que você precisa ter é prudência e simplicidade. Tenha contigo essas atitudes e tenha absoluta certeza que você cumprirá a sua missão da melhor forma possível. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia. Que o Senhor Jesus lhe conceda um dia de paz e de vitórias. Fique com Deus. Fique na paz.